Se atendesse o pedido dos nobres aqui, os nobres colegas dessa casa, a cidade não estava um caos igual está hoje. Viu, meu nobre colega? Não, perdão, colega. Eu simplesmente fico imensamente grato pelas palavras da senhora, que eu sempre disse que eu acabei de dizer agora, que eu ia dizer as palavras um pouquinho mais áridas a ele, mas a senhora é um pouquinho mais pacífica, a senhora tem um pouquinho mais de escolaridade, talvez o seu símbolo de um pouquinho mais razoável. Eu disse a ele que ele não sabe o que é o dever de um vereador. Se ele soubesse o dever, como ninguém sabe, que é a cartilha do vereador, ali é o que a senhora falou. E como legisladora, sempre diz que nosso trabalho não aparece. Agora não precisa. As pessoas só veem as críticas e as maldades. Não vê o que são feitos arduamente, constitucionalmente, sem problema. Agora, as críticas, as maldades, os grandes palavrões, as pessoas que são lesadas por políticos, se acha que as coisas da maneira que eles pensam. A senhora mostrou, sinceramente, as palavras ditas para esse jornal, que a senhora mostrou que eu ia falar um pouquinho mais largo para ele. Eu sentei pelo lá fora, no que ele quis dizer, jogou os 3, 4 vereadores que eu conferi por rebaixamento. Inclusive, eu disse para ele que o Walter Parra aqui nessa casa é um vereador que eu sempre admiro, e sempre admirar, porque não estou jogando confete, não. É um vereador, como já todos os vereadores, é um vereador de bastidores, que segura o movimento da casa. Não é um de tribuna, não é de fazer baixaria, não é de fazer vexame, mas é um vereador, com todo o respeito que eu tenho a ele, que sempre é um vereador que eu admiro. Com certeza. Então, como a senhora também, a gente tem que ter o respeito e saber o que é legislar. Não é só crítica, não é o microfone, não é a tribuna que faz um legislador ser da maneira que eu penso. Nós temos que trabalhar com seriedade, é isso que nós devemos à população: seriedade e respeito. Muito obrigada. Vereador, eu queria parabenizar pelas suas palavras. Infelizmente, a crônica de Bitinga, ela vem fazendo um trabalho, até para mim, infeliz. Ela, ao invés de dar valor ao trabalho desta casa, ela vem procurando desvalorizar. Eu não sei se isso daí vende jornal, se isso daí engrandece a matéria. Mas a senhora fica tranquila, essa mesa vai tomar uma providência. Eu acredito que nós vamos dar a resposta à altura. Já damos resposta com trabalho, mas nós vamos responder à altura quem está hoje orquestrando esse tipo de trabalho. A senhora pode ter certeza. Parabéns pelo seu pronunciamento em defesa desta casa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, vereador. Vereador José Geraldo. Boa noite, senhor presidente, da mesa, colegas vereadores, público presente, imprensa, cidadãos e cidadãs que nos ouvem pela emissora de rádio. Boa noite a todos. Queria também começar aqui desejando ao vice-prefeito Dr. Vanderlei Raci um pronto restabelecimento, que ele possa muito rapidamente voltar às suas funções. Quero tratar aqui inicialmente da publicação que foi realizada no semanário Estância Turística de Bitinga, nos dias 5 de março e 11 de março, apresentando a composição do Conselho Municipal de Promoção e Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência, um trabalho do qual eu tive a honra e a oportunidade de participar e auxiliar, e do qual está aqui presente o Marcelo Luciano, que foi um dos batalhadores para que esse conselho viesse a funcionar. Esperamos que brevemente seja empossado e eleito na sua direção, para que ele possa trabalhar e realizar um trabalho importante, necessário, na questão da promoção das pessoas portadoras de deficiência, que demandam um grande trabalho em nossa cidade.
Queria também, nesse momento, agradecer o prefeito pelo apoio que deu a esse projeto, embora tenha havido alguns percalços aí no meio do caminho, e especialmente ao empenho do secretário Sérgio Nunes para regularizar uma situação que estava pendente lá e não se resolvia, e houve um empenho, então agradeço, porque é uma questão bastante importante para a nossa cidade. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é também em relação à questão da matéria Folha da Cidade, sobre a atuação da Câmara. Embora eu faça coro com certos argumentos da vereadora Cristina, eu vou expressar aqui uma posição talvez bastante divergente ou até frontalmente divergente. Eu queria parabenizar o jornal pela matéria. E quero dizer, e vou tentar explicar por quê. Em primeiro lugar, embora não seja o primeiro, não seja o campeão de projetos, não tenho nenhuma queixa pessoal contra o jornal. Embora nem sempre as coisas que a gente faz apareçam também no jornal. E vou dizer o seguinte, por que eu estou parabenizando o jornal pela matéria? Porque ele estabelece a discussão de uma questão que não está só posta pelo jornal. Se nós pegarmos toda a imprensa brasileira, ela pouco fala do legislativo, e sempre que fala, fala mal, e fala induzindo a população a achar que o legislativo não serve para nada, que vereador não serve para nada. Não é? E ora, se é um jornal comprado, fala bem aos exageros, não é? Ou fala mal, só mal, tal. Eu acho que a matéria tem o mérito, e se a gente prestar atenção nas palavras, então tem o mérito de apresentar essa discussão. E não acho que talvez haja conclusões das quais nós devemos discordar ou podemos discordar. E de fato a vereadora Cristina nesse ponto tem razão. De fato há mais trabalho a ser apresentado. Mas quando o jornal diz, por exemplo, na manchete, vereadores abusam das indicações, não está errado. É uma enxurrada de indicações, e que, para ser bem verdadeiro e honesto, apresentar indicação para tapar buraco não é papel de vereador. Efetivamente não é. É uma desvirtuação do papel do vereador. Porque isso é papel da prefeitura, do executivo, do setor de obras. Então, enquanto nós nos desviamos, e o vereador Áureo sempre fala isso aqui, quando nós ficamos nos desviando para problemas menores, nós estamos deixando passar aquilo que é grande. Nós discutimos um pouco a LDO, não analisamos profundamente a LDO, nós não discutimos profundamente o orçamento. É aí que está o problema. É aí que estão as grandes questões da cidade. Então, enquanto nós ficamos aqui num embate de requerimentos, muitas vezes impróprios, desnecessários, nós estamos deixando as grandes questões da cidade passar. Então, eu acho, e não é mentira que os vereadores apresentam poucos projetos. Não é mentira. Apresentamos poucos aqui, alguns mais, outros menos e tal. E por que apresentamos pouco? Aí é uma discussão que deve se fazer. Porque há limitações, porque pouco se pode fazer em termos de apresentação, que é a iniciativa do vereador, não é? Então, eu quero dizer o seguinte, que eu acho que a matéria é boa porque ela estabelece a discussão. Agora, contribuirá muito mais o jornal se avançar na discussão não só da quantidade de projetos apresentados, mas da qualidade dos projetos. Certo? Aprovou, e daí? Qual foi o resultado? O que é que ele de fato está, Quais são os temas que foram tratados? São temas de relevância ou não são? Tá? Acho, inclusive, que de fato o jornal esqueceu ou não foi possível tratar nessa matéria, mas precisa aprofundar exatamente nessa análise de outros trabalhos que são desenvolvidos pelo vereador e que normalmente não aparecem para a população. Intervenções em plenário, hoje aparece mais por conta da possibilidade de a gente estar falando via rádio, mas
Antigamente a gente falava aqui para 4, 5 pessoas, 10 pessoas no máximo. Hoje nós podemos falar para um marco de pessoas muito maior, né? Reuniões de comissões. Eu pedi para que a secretária da comissão fizesse um levantamento. Da comissão que eu presidi no ano passado, nós fizemos de reuniões formais 34 reuniões, com ata registrada, fora tantas outras informais para discutir pauta, para dar outros encaminhamentos, do qual não se lavra a ata, mas que é trabalho do vereador. Representação em eventos. O vereador, quando ele está numa inauguração ou numa palestra e tal, ele está fazendo o seu papel de vereador, é trabalho de vereador. Não é? Às vezes as pessoas não entendem assim. Uma viagem, visitar uma secretaria, uma assembleia e tal, é trabalho do vereador, que nem sempre tem um resultado prático ou uma questão imediata. Então, volto a dizer aqui, quer dizer, a matéria e o jornal pode dar uma grande contribuição por esse debate, se sair dessa visão um pouco rasa, inicial, do quantitativo e ir mais para o qualitativo. Né? Para não ficar reforçando essa teoria equivocada, que está numa grande parte da mídia, que aposta na destruição do poder legislativo. E aposta por quê? Por que é interessante desqualificar o poder legislativo? Por que é interessante dizer que vereador nenhum presta, que nenhum vereador serve para nada? Porque quanto mais você desmoraliza esse poder, mais a política é desprestigiada, mais a política é desvalorizada, mas a política pode ficar na mão de poucos, controlada por poucos, que aí vão fazer prevalecer os seus interesses. Então acho que é por aí que nós temos que discutir e valorizar o papel da Câmara e o papel do vereador. E muitas vezes nós temos que dar razão às críticas que nós recebemos, porque isso aqui é um lugar onde o projeto coletivo precisaria prevalecer sobre o individual. E não é isso que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a pessoa está preocupada em aparecer, em ter o seu projetinho, a sua indicação, ou sei lá o que, né, para aparecer como sendo o grande vereador, aquele que faz mais ou aquele que faz não sei o que. Então, se nós queremos de fato que a Câmara prevaleça, que ela se erga diante da população, ela também tem que se valorizar. Então, era isso em relação a essas questões, para tentar contribuir nesse debate, nessa discussão. Um outro ponto que eu queria abordar é a questão da vida do interventor aqui. Primeiro eu queria dizer o seguinte, tá? Me dirigindo ao Dr. Fernando Inácio, meu amigo, pessoa que eu conheço, estimo e tal. Mas aqui eu quero separar a pessoa do amigo, né? Porque quando a gente ocupa um cargo público, nós estamos em funções das quais nós temos que ter responsabilidade e dar resposta para a população. Portanto, aqui eu não estou criticando o meu amigo pessoal, Dr. Fernando. Eu estou fazendo uma fala direcionada ao interventor da Santa Casa, homem público que precisa prestar contas à sociedade. Nós não fizemos um convite para o Dr. Fernando. Nós aprovamos, esta casa aprovou uma convocação. Portanto, salvo me engano, se eu não estiver equivocado, ele está obrigado, pelo cargo que ocupa, pela legislação, a vir prestar contas nessa casa. Vereador, foi feito um convite e não uma convocação. No requerimento que eu fiz está convocação. Está a convocação? Tenho certeza disso, tá. salvo... Eu vou verificar então. Tá. Então, agora, de qualquer modo, presidente, ainda que fosse um convite, um ente público, alguém que ocupa um cargo público, está obrigado a prestar contas. E nós podemos ir sim na Santa Casa, como diz o ofício do interventor. Mas nós queremos vir fazer esse debate aqui. E qualquer sujeito público tem essa obrigação legalmente. Portanto, ele precisa vir aqui para esclarecer para a população questões relacionadas à Santa Casa. Eu espero que ele não tenha nada a esconder e ele possa estar aqui na próxima sessão. Precisa esclarecer, por exemplo,
o rompimento de contrato da hemodinâmica, que tem uma multa altíssima. Por que depois de preparado o espaço, gasta um recurso para preparar a sala especializada, certo? Se rompe um contrato cuja multa é de R$1 milhão. Alguém pode estar brincando com essa história. E é inaceitável ou é irreconhecível tal decisão pelo seguinte fato: está dentro da continuidade de uma administração. Como é que uma administração decide fazer uma coisa dentro do hospital, gasta recursos, que se não me engano, algo na casa de R$80 mil, para preparar o ambiente, para pôr os equipamentos, e aí muda o interventor e vem e rompe o contrato? O que está? Precisa ser explicado isso. O argumento de que os equipamentos eram velhos não se justifica, como eu ouvi dizer por aí. Então nós não podemos brincar com isso. A saúde é coisa seríssima, não é? Todas as informações que eu levantei dão conta de que essa hemodinâmica traria uma importância grande para Ibitinga, daria à Santa Casa um status regional, traria para cá, facilitaria a vida de um conjunto de pacientes da região que poderiam vir aqui fazer o tratamento que esse equipamento disponibilizaria. Então eu acho que isso não pode, isso precisa ficar muito bem esclarecido, e o interventor da Santa Casa precisa estar aqui presente, a ponto de, se não vier, desmoralizar essa casa, mostrar que essa casa não tem, de fato, autoridade para nada e para fiscalizar nada nesse município. Ô, professor, dá licença. Pois não. Eu tive hoje no Santa Casa, no Governo da Saúde, inclusive ele disse que vinha, mas isso, ele está acolhendo os documentos para essa resposta do senhor. Então, eu espero que ele, de fato, nós estivemos lá para dar essa resposta, que também é preocupação de mim, no operador Romildo, que estivemos lá falando com ele. Até entanto, a administração passada, o colega disse que deixou um negócio meio, né, meio triste, então ele está sofrendo com as consequências lá e está colocando em ordem as coisas lá. A passada administração desse governo, né? Entenderam? Pois é, então ele tem que botar isso às claras, não é? Porque da outra vez que nós convidamos o interventor que estava deixando o cargo, ele prontamente nos atendeu, veio inclusive antes da data prevista e marcada, né? Para finalizar, eu queria dizer que vai ser votado hoje o projeto que institui a Conferência Municipal de Cultura, da minha autoria. Quero agradecer os membros das comissões que deram um parecer favorável, e talvez trate um pouquinho mais dele, porque o meu tempo está se encerrando, eu trate mais na hora da votação, na discussão da votação. Finalmente, eu queria prestar uma homenagem póstuma a duas pessoas muito queridas, né, que faleceram nessa semana, infelizmente, né, o Carlos Tambellini, com o qual tenho inclusive relações de parentesco, uma pessoa muito viva, muito ativa, sempre participou muito dos bares de terceira idade, sempre uma pessoa muito batalhadora, trabalhou muito, foi funcionário, já concluo, senhor presidente, das casas pernambucanas durante muito tempo, uma pessoa muito conhecida do nosso meio e infelizmente, por uma doença grave, acabou falecendo. E tragicamente colhido num acidente, o Marcos Donizete Lopes, uma pessoa que certamente a maioria das pessoas vai se lembrar com carinho, porque era uma pessoa muito viva, muito ativa e sempre uma pessoa especial, né? Dificilmente alguém vai deixar de lembrar do nosso amigo Marquinho Montanha com um carinho especial, porque realmente foi uma pessoa muito querida, fazia amizade com todo mundo, tá? Então aqui quero registrar minha homenagem póstuma a essas duas pessoas, ao Carlos Tambellini, ao Marcos Donizete Lopes, o Marquinho Montanha. Muito obrigado. Que Deus o tenha, essas duas almas. A palavra o vereador Lauro Rodrigues Viçoso.
já usei a tribuna. Professor, nosso colega, eu só queria falar do jornal aqui, quando eu falei do Walter Parra, aí sem seu direito, tem seu aval, eu também deixei de esquecer aqui do nosso colega Djalma, que também é um dos bastidores, que sempre faz suas reuniões aqui, é muito sagrado e muito difícil a reunião de orçamentos, que é uma comissão muito importante aqui nessa casa também, e está de parabéns, que sempre presidiu dentro da dignidade. Desculpa e quando o jornal disse do rebaixamento, eu não dá bom com o rebaixamento, mas vamos com firme. E também, eu queria dizer aqui as palavras da vereadora Cristina, que diz aqui, Cristina, vou lamentar, a senhora já disse que tudo que tinha que dizer ele, não precisa mais lamentar, que já disse que ele tinha que escutar. E quando a senhora falou da união de todos, em uma só voz. Segundo, a senhora disse, o único trabalho que foi feito, bem feito, que não vou contar em bastidor para ninguém aqui, que não tem ainda, não vou ficar meio novidade agora. Como a senhora disse, sobre a mortalidade infantil da mulher grávida. Se daqui uns 6, 7 meses, 4 meses, já foi dito hoje na reunião que eu tive, com as conversas que nós tivemos lá, com os diretores da saúde, Conselho da Saúde, nos disse sobre isso aí, que vai ser também um trabalho sem registrar nas nossas comissões também, né, Romir? Teve lá sobre a mortalidade infantil, que eu venho brigando, já fui na DRS, tive a reunião com a diretora, reunião assim, simbólica, sem muita, sobre a mortalidade infantil, sobre a mulher grávida, que vai ter agora, graças a Deus, conseguimos aí, para a mulher grávida, depois daqueles acidentes que houve aí, a conquista de bastidor, que não precisa estar, a conquista de legislador, sem fazer carnaval. É aí que o trabalho formiguinha, como a senhora disse, que vai nascendo aos poucos, e o povo vai se entendendo, que lá na frente vai saber quem fez. Eu sei que é um trabalho muito bem feito, que está sendo muito bem conduzido, e daqui a uns dias, daqui brevemente, será a inauguração na Santa Casa. Não estou satisfeito ainda com a saúde. É um pré-conquistatório, inclusive do doutor Fernando, que também está trabalhando, se empenhando muito em cima, né, Romir? Esse trabalho. Então a gente tem que ir devagarinho, se ajeitando, que saúde é saúde. É um caso sério. Não é assim que se ataca uma saúde, porque é só quem vive no meio da saúde para saber como é que se trata a saúde. Não é assim, dando tiro para qualquer lado, que as coisas se resolvem. Nós estivemos lá sabendo quanto é difícil lidar com a saúde. E tem o pessoal que é médico. Médico é médico. É duro. Você bombardear é fácil. Você enfrentar um muro de Berlim foi duro para derrubar. Então não se faz tacar um muro de Berlim de qualquer jeito. É um muro muito difícil. Diz que foi derrubado, né? O muro de Berlim. Não sei. Não sei, né? Foi derrubado? É a mão. Sei lá. Sei que é assim. Então quando ele fala em vereador, legislador, tá certo. Deixa o jornal que entenda da maneira que ele quer entender. Eu sempre disse aqui em Bitinga, eu admirei um jornalista aqui em Bitinga, Fernando Pereira, Paulo Raci e Elza Gonçalves, que escrevia e criticava, escrevia as coisas certas e criticava as coisas certas. Pensaram o Fernando ser o Fernando, mas era ponderado, sabia o que fazia. Inclusive o seu português no jornal era bem feito. Um português digno, que você lia, contemplava suas... Né, não é um português de qualquer jeito. E era um bom orador, um professor, uma pessoa doutorada em letra. Então você podia confiar no que ele fazia, que o português era bem dito, era bem orado. Segundo também, ele disse, o trabalho formiguinha, a segurança melhorou. Acabamos de receber um ofício aqui, a mão do presidente aqui, entendeu? O trabalho que vai, sem guerra, sem ataque, mais uma conquista de certos cidadãos também que ajudou. É aí que se faz, a união que se faz, os cidadãos aí. Então, a gente, quando o novo colega, o José Geraldo, falou do uso dinâmica aí, né? Dinâmica, é um caso sério. Ali hoje eu conversei com o Fernando, ele falou assim, eu vou lá na tribuna, vão me perguntar, não vou saber responder. Então eu vou colher um pouquinho mais, entendeu? Quem sabe, dia a dia eu vou lá e vou colher mais uns pouquinhos de documento, que eu sei que é através desse documento, que eu disse para ele, que eu sei mais ou menos o fundamento. Que alguém daqui, juntando as palavras, conseguir um pouquinho, nem tudo. Eu sei que vai mexer com pessoas que pensam que está fora, mas está dentro. Então eu vou perguntar, se ele vir aqui, eu vou perguntar, é coisa que ele talvez não sabe pelo pouco tempo que esteja lá dentro. Permite uma parte? Sim, senhor. Não estou querendo sei. criar dificuldade. Não vamos criar polêmica, não.
No entanto, a cidade precisa de um esclarecimento. Precisa esclarecimento. Eu disse para ele hoje. Se houve um erro, isso tem que ser dito para a população. Não pode ficar na boca pequena de quem quer fazer maledicência contra a administração ou contra a saúde. Não, sei, entendi. Não é? Porque, olha, agora quem é que vai arcar com essa multa? Eu quero perguntar. Não é? Esse é um problema. Como é que nós precisamos saber? Porque sabe que Porque, pelo que a gente sabe, a Santa Casa não está nada em dinheiro. Então, o que era mais prejudicial? Manter o projeto ou romper o contrato? Porque, tá bom, não vai pagar agora porque vai recorrer judicialmente, mas alguém vai pagar no futuro essa multa. Ou algo próximo. Sabe por quê, não, colega? Então eu vou citar um pouquinho que eu não sei. Isso vai ser um caso muito difícil, porque quando se mantém-se política, vai ser um caso duro, porque ali se mantém 3 partidos políticos brigando vai brigar pelo mesmo, né? Você sabe, 3 partidos políticos vai brigar pelo mesmo problema. Aí vamos ter que. Eu vou indagar os 3 partidos políticos que estão no meio desse problema. Eu vou indagar como legislador, não tenho um rabo preso por ninguém, com partido nenhum, com cidadão nenhum, com político, tenho como pessoa, como cidadão, mas como político não tenho. Isso aí eu debato com quem quiser. Quer dizer, eu vou ter que explicar ali, perguntar para ele, tem que me responder. Então ele que venha com documentação, porque ele pode sofrer um vexame aqui na tribuna. Eu já disse para ele, eu vou perguntar coisa que ninguém sabe, mas eu sei. Sabe, mas ninguém tem vontade de perguntar. Eu vou perguntar. Os 3 partidos políticos se uniu e levou o gato comigo. Muito difícil. E é uma coisa, Cristina, quando nós se fala assim, vocês pensam, então é bom vamos mexer, mas a coisa é grave. Quando se diz coisa grave, que ninguém sabe. Mas ninguém, nem o rodeio, mas do fundamento ninguém sabe. Quem sabe é os. Entendeu? É grave. O senhor não acha que a gente está. Nossa função botar as claras essas coisas? É obrigação nossa. E nós vamos botar assim. Porque não vem, eu vou ter que dizer a verdade. Vai machucar pessoas que amanhã eu possa até depender. Mas fazer o quê? Eu sou legislador, tenho que responder pelos votos, sem maldade, sem criticar, sem ofender ninguém. Vamos agir dentro da agilidade, com categoria, com honestidade, com dignidade, sem ferir ninguém. Vamos dizer a verdade. Se for para ferir, prefiro não fazer. Vamos dizer a verdade. Prefiro ser ferido do que ser um passo mais complicado. Isso então vai ficar difícil. Tivemos aí, sim, todas as vilas. Eu colher os buracos de todas as vilas, né, Romero? Que tem que fazer. Quer dizer, eu sempre critiquei nessa tribuna que as coisas, buraco foge um pouco de vereador. Vereador aqui, buracão, coloca um zero buracão na rua e tudo bem, não vou ficar brigando com o prefeito por causa do buraco. Ele está vendo, os fiscais estão vendo, a população estão vendo. Quer dizer, não vou ficar ganhar aqui para ficar na tribuna, buraco. Até foge onde é a crítica do jornal, que estupa um pouco minha cabeça do jornalista. Entendeu? Então, o prefeito está vendo, a população está vendo, desabona o prefeito, é problema dele. Então, como eu disse, o buraco é mais para o outro lado. Tem que tomar cuidado lá. Aí isso é a obrigação do legislador. É ficar nos bastidores. Eu não sou aquele que fazer, não tenho assim, mas eu sou meio cri-cri. Eu vou lá, aqui, é por isso que muitas vezes é bom não saber demais. Mas, então aqui, as andanças que eu tive aí com o novo colega Romildo, sem comissão. Vamos fazer uma preparação para a comissão. Eu convidei o Zé, por exemplo, nas escolas. E nós fomos nas escolas, eu e o Zé Romildo, e nós vimos, ouvimos que a distribuição de leite está normalizada com o plano do kit escolar. Normalização do plano de carreira. Então, o professor critica, fala bem, mas isso é crítica. Não adianta que isso aí vai bem. Apostilamento pelo sistema CCC e UNAM. Vemos lá. Uniforme escolar. As crianças estão bem atendidas. Atendimento de transporte de aluno rural, urbano. Está na base de 2.600 transporte que faz as crianças. Lá para cá, daqui para lá. Isso aí. Atendimento de transporte universitário. Está com 530 aluno de transporte universitário. Foi contratado monitor escolar. Merenda escolar de alimentos, 1.184 refeições por dia. Cardápio nutricionista padronizado pelas escolas. Captação docente. Captação do docente especialista em educação. Programa de lei de escrever entre as escolas, entre a Bona. Convênio Bafaí. Ampliação de 9 salas de aula. Quando eu disse aqui, 9 salas de aula, que foi pouco. Um governo de 10 anos fazendo 9 salas de aula. Quer dizer, meu amigo,
Olha aqui, a nossa sala de aula corresponde à criança do dia inteiro, 150 crianças. Quer dizer que 9 anos só pertenceu ao creche 150 crianças. Quer dizer, criticar é fácil, falar sem fazer forma, sem estudar é difícil. Nós tivemos, não foi uma comissão, uma explicação tivemos lá. Quer dizer, não adianta ficar. Quer dizer, em 9 anos não saiu nenhuma creche. Nenhuma creche, saiu assim.